papel do Netanyahu no mundo hoje, tá? O Netanyahu é o líder político mais old school que vem tendo no aquilo que a gente chama de mundo desenvolvido, né? Israel tem uma postura... Israel, galera, vejam Israel como um estado muito único. Para começar, Israel é um estado étnico, com um caráter, por mais que seja um estado moderno, civil, ele tem um caráter messiânico dentro de si. Ele foi fundado dentro de uma lógica meio que messiânica. O movimento sionista tá aqui no fundo falando do Israel histórico para reconstruir um novo Israel, né? Portanto, ele é étnico, ele tem uma base messiânica dentro de si, ele tem uma postura militarista, ele tem uma postura formadora de elites com compromisso histórico com o Estado de Israel. Ou seja, Israel é tudo aquilo que os países do Ocidente deixaram de ser. O que é curioso, porque pra mim, eu olho aquilo e falo, bom, a gente tem que ser mais Israel, né? E menos o que o Ocidente virou. No sentido da gente, né? Tô falando do Ocidente. Porque o Brasil é um estado étnico, origem messiânica? Não. Nem tem que ser. Nós temos uma outra coisa, né? Nós somos um país multiétnico, com uma matriz tripla, vamos colocar aí, né? E que vai ter que construir aqui uma origem, essa tem que ser muito poderosa, uma origem histórica, mitológica, poderosa para fundamentar seu papel no mundo. Por isso que a gente tem que olhar pra nossa história de uma maneira diferente, né? Porra, falar que a gente é hostil, cara da conta. A gente tem que enfrentar o que se tornou o Brasil. Mas a gente tem que propor, olhar pro passado e pegar a base que fundamente o nosso crescimento e aí apontar pro futuro com ambição. Por isso a gente tá montando um partido político. Agora no restante, Israel se comporta como quase como uma cidade-estado. Porque é muito pequenininho Israel, né? Uma cidade-estado, é como se fosse uma Atenas. Acho que cabe uma analogia com Atenas. É uma Atenas diante dos persas e das outras potências que haviam ao redor do mundo ali na antiguidade, né? Pequena, mas poderosíssima, com as mentes mais brilhantes. Com as mentes mais brilhantes do mundo à época. As mentes mais brilhantes do mundo na antiguidade estavam ali na Grécia. Eu não sei dizer, as mentes mais brilhantes do mundo não estão em Israel, estão nos Estados Unidos. Mas na média, né, a quantidade de mentes brilhantes que tem em Israel, talvez, né, por per capita, talvez não tenha, vamos dizer, paralelo, né? Então você tem isso, você tem uma força militar incrível, você tem civis, e essa é a parte maluca, civis que se misturam com o militar, ou seja, né, um civil é também um militar, né? Então um homem livre na antiguidade, né, um homem livre helênico, um homem livre ateniense, tinha um compromisso militar dele com a polis. Assim como os romanos tinham um homem livre em Israel, tem um homem livre, uma mulher livre, tem um compromisso com Israel. Ou seja, uma sociedade civil que vive intensamente, é um lugar festeiro, todo mundo fala como há um bem viver em Israel, mas que é militarizado ao extremo. Então, eles se parecem muito com uma potência da antiguidade, eu não sei se vocês concordam. Israel se parece com uma potência da antiguidade. E mais, Israel se parece não com a Israel do Velho Testamento, que só perdia a guerra. Israel se parece com as civilizações do Mar Egeu ocidentais ali, tá? Elas parecem muito mais com os gregos do que qualquer outra coisa. Muito mais com os gregos do que qualquer outra coisa. E eu tava falando isso num grupo, falei, como Israel se parece com os gregos, né? E aí, cara, e até na briga com os persas, né, que tá rolando aí. E aí, cara, o ponto é assim, uma hora os gregos ficaram só se defendendo, e boa parte das guerras deles tinham como fita a autodefesa. Até que um momento, né, eles ficaram se matando entre si, e aí eles decidiram, não eles, né, mas uma turma deles que ficou mais avançada, uma ala ali do mundo, nem da fraqueza do mundo grego, helênico, vamos botar assim esses termos, né, os macedônios falam assim, vamos botar pra ferrar, e o Filipe da Macedônia unifica a turma e o filho dele fez o que fez, ele conquistou o mundo conhecido. O Netanyahu, né, lógico que não dá pra você fazer analogias perfeitas e nada, mas o Netanyahu, ele meio que falou assim, gente, e se a gente ir pra cima dos nossos adversários de uma vez? E ele tocou o terror, cara. Ele botou pra fuder com o Hamas, ele botou pra fuder com o Hezbollah, ele interferiu também na Síria, e ele tá interferindo no Irã. E é o seguinte, é Israel que tá fazendo isso. Então eu tenho que olhar ali pra Israel e falar, por que nós não tiramos lições com esses caras? Lógico que não, o caso brasileiro é tão diferente, mas o mundo tem que olhar, né? São pequenos e notáveis, cara. Tem algo de muito especial, muito, muito especial. O Guilherme do Vale, os macedônios fizeram genocídio de crianças no deserto. Olha, os macedônios fizeram muito genocídio. O que os macedônios fizeram com Tebas não se faz, né? Mas era a antiguidade, o que César fez com os gauleses não se faz.
Tá? Gente, o mundo é mau, o mundo é cruel, cara. O mundo é mau, o mundo é feito de morte. Sempre foi feito de guerra e morte. O mundo sempre foi feito de guerra e morte. E a natureza do homem, quando eu falo homem, eu não tô falando do ser humano, tô falando do homem. A natureza do homem é guerra. Nós fomos feitos pra guerra, nós não fomos feitos pra paz. Nós não fomos feitos pra consumir. Ai, tudo que o homem quer consumir aqui. Aqui eu troco todo o consumo do mundo, troco qualquer festa, troco ouro, troco isso aqui, troco tudo. Me dê uma guerra. E graças a Deus eu tenho uma guerra com o partido que eu tô montando, com a causa que eu tô tocando. E pra mim, isso é 10 milhões de vezes maior do que qualquer compra de um imóvel ou consumo de um... Eu quero que o consumo se foda, minha vida é espartana. E eu sei que de vocês todos também, vocês trocariam tudo isso. Porque o homem que quer ser acomodado, vivendo em cima de bens materiais, esse cara é uma bichanga, é um Zé Bunda. É um Zé Bunda. E mais, todo homem rico fica entediado e ele tenta entrar pra política, porque no fundo ele tenta buscar isso. Mas a ideologia que nos é vendida é que nós temos que ser um bando de consumidores. Ah, vou consumir. Felicidade é consumir. Aqui. Aí você vai o quê? Você fica consumindo, a uma hora se definha, se aposenta, e aí você vai pra um asilo e morre? Que bosta! Que existência merda! A nossa natureza como homem é esse, e é por isso que a própria modernidade e o próprio... E eu vou falar não só as esquerdas, né? O capitalismo em si tem que refrear esses instintos. E esses instintos precisam ser refreados, e aí nós precisamos ser encaminhados. E essa natureza profundamente violenta do homem, transformadora, essa volúpia por poder, tem que ser direcionada para alguma coisa. Joga pro consumo, se engane com o esporte, se engane numa torcida organizada, se engane no videogame, gaste essa energia com outras coisas e tal. E, pô, se ainda continuar sendo muito homem, é o seguinte: o homem precisa ser questionado, o homem precisa acabar. Você precisa acabar com essa volúpia masculina. O homem precisa ser um menino, né? E aí não tem coisa mais adequada ao capitalismo, né, adequada a essa pós-modernidade, do que essas pessoas de gênero neutro, fluidos, que não são nada. Eles só podem consumir e ficar vivendo de maneira atomística suas vidas hedonistas de merda. Então a vida é guerra, a vida é poder. Tem sempre alguém querendo o que é teu, que você nunca pode esquecer. Tem sempre alguém querendo o que é teu. Tem sempre alguém querendo uma posição que você tá, a casa que você tá, tua vida, teu dinheiro, tudo. Nunca se esqueça disso. O mundo é mau. O mundo é cruel. E a ideologia que nos é vendida da ideia global, da música... Eu adoro os Beatles, eu adoro John Lennon. Dito isso, eram equivocados. Eram equivocados. E a ordem global que a gente vive é uma ordem que nos fez acreditar nisso. Nos fez acreditar. Tá? E aí a gente acredita. Né? Você quer ser um consumidor? As coisas são um pouco diferentes, cara. Tá? O Desvio mandou: consumir produto, ficar ansioso para o próximo produto. É sobre isso, né? É sobre isso. O ser humano é eternamente insatisfeito. Não há, assim, acabamos com os problemas do mundo. Então logo alguns problemas são resolvidos, você já vai ver outra coisa que não era tão problemática se tornar a coisa mais problemática do mundo para você. Tanto que a gente olha os problemas de hoje, eles são banais sob uma ótica antiga. Mas para as pessoas hoje aquilo é terrível. Ai, meu Deus, a transfobia, meu Deus, a transfobia, não sei o que. Transfobia, isso é problema. Mas hoje soa para muitas pessoas problema. Os bens materiais dentro do limite são necessários, façam um testamento. Ai, meu Deus do céu, dureza, assim. Eu falo um negócio aqui, as pessoas já entram no... Retornando, tá? Israel tem muitos elementos. Assim, por isso que eu faço uma defesa de Israel que é meio complicada, assim, até perguntar para meus amigos judeus que nos acompanham aqui, porque não tem nada a ver com a defesa que os outros fazem de Israel. Não, o Israel como farol da liberdade. Que farol da liberdade, velho? Papinho, farol da liberdade. Tem uma porra de farol da liberdade. Israel tem os interesses dela que vão se estabelecer na prática pela força, porque Israel se manteve na prática por causa da força e da inteligência. É isso. E isso é admirável. Isso é admirável. Tá? E eu admiro isso neles. Ficar, eles são farol disso. Não, povo escolhido. Povo escolhido é o meu. Eu sempre falo, se eu não tô no povo escolhido, eu não quero que se foda qualquer outro povo escolhido. Que porra é essa? Imagina sua existência no mundo, a existência que outro é o povo escolhido. Que... Então não é nada disso. Pra mim, sacou? Eu faço uma defesa, sim, Israel por serem fudidos. Ou quando eu vou ouvir às vezes uma música, quando eu vou ouvir um Mahler, quando eu vou ouvir o Bob Dylan, quando eu vou ler um grande romance, uma poesia, vou ver um filme do Woody Allen, eu me deparo com um judeu foda. Eu falo, esses caras são foda. E é sobre isso. Pra mim é essa a admiração que eu tenho pelos caras.
Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.